Boa tarde às pessoas que nos acompanham, tanto aqui nas cadeiras como também na Web TV. Dizer então, boa tarde aos funcionários dessa casa que tiveram, mesmo no recesso do plenário, estiveram aí trabalhando, com exceção de uma última semana de dezembro, do gabinete funcionário, meu gabinete funcionou, a direção. Então, um abraço a todas essas pessoas. E dizer a saudade que eu estava desse microfone. Como é ruim, presidente, que agora saiu ali da TI de se envenenar, a gente vê os problemas e não poder discutir. Como é ruim a gente ter vontade de apresentar um projeto de indicação, um requerimento, ou agora uma modalidade de projeto de lei, e a Câmara está em recesso. É ruim para a população e é ruim para nós vereadores também, que temos essa vontade que a coisa funcione bem. Eu gostaria de vir hoje, de coração, para apresentar proposituras positivas. E trouxe, ela vai ser discutida na próxima sessão, que é o serviço que cria o serviço de entrega gratuita em domicílio, de medicamentos, de uso contínuo às pessoas de deficiência motora em domicílio. Eu vou explicar bem para a gente falar primeiro e seguir discussão nas próximas sessões. É uma propositura positiva para ajudar aquelas pessoas que não têm condições de se locomover até o hospital ou até de saúde. Isso aqui a gente, a Câmara aprovando, para obrigar a Prefeitura a essas pessoas terem o direito de receber esse carro do vereador. Mas nós temos que discutir isso lá na frente. Mas infelizmente eu tenho que falar de problemas. E eu gosto muito de apresentar os problemas ladeado da solução. Queria também, nobre vereador Ricardo, discutir, e irei discutir a seu tempo, sobre essa mensagem de lei 001/2014, que já fez a primeira recheada de erros. A primeira. A administração teve 45 dias de recesso plenário, mais de 100 dias da semana, para apresentar a adequação do salário mínimo, a mudança, que foi anunciada em setembro do ano passado, que a partir de janeiro ia ter um novo salário. Eu já veio com ele. É muito descaso. Não é só descaso, não é muita desatenção com o servidor. E não me venham com a chorumela de dizer que nós demos aumento, deram aumento porque essa casa funcionou a favor do funcionalismo. Deu aumento porque veio greve aqui, veio reivindicação das pessoas, não foi porque era bonzinho, não, porque se fosse bonzinho, teria tomado cuidado com esse assunto, não teria atrapalhado a pauta da nossa casa hoje, que nós recebemos, e com a decência da mente do presidente e dos demais vereadores, acatamos para não prejudicar os funcionários. Mas eu queria sim falar só sobre proposituras positivas, mas não posso. Tenho que lembrar, e eu vou usar um assunto para refletir tudo que eu estou pensando que aconteceu em 2013 e que iniciou-se em 2014. Primeiro, a vergonha que eu senti sábado último próximo, quando a gente estava aí, por exemplo, na festa de São Sebastião, e o deputado Fernando Gouveia, o ex-prefeito Edson Saia, que encontrou numa turma, e o ex-vereador, irmão do nosso querido Maninho, o ex-vereador Chico Carlos, passou mal e estava no hospital, ligou para a gente, o deputado Fernando foi dirigido até o hospital. E aí foram minhas duas vergonhas. A primeira, que engloba duas situações, que foi a deputada Fernando ter entrado naquele hospital, ter visto um ambiente absolutamente com sensação de abandono. Nessa mesma coisa, a vergonha da população de Aquirá, que a gente está no hospital, daquela forma, explica rapidinho, familiares. Muita gente que criticava e mostrava os erros dessa administração, não no sentido de perseguir, que não tem ninguém perseguindo ninguém, a não ser a administração perseguindo os funcionários, transferindo e demitindo as pessoas que são ligadas a políticos que não fazem parte da sua casa, dos seus aliados. As pessoas falam lá no Facebook, no sentido de o problema ser resolvido. E eu fiz uma gravação lá na escuridão da entrada da Aquirá, aqui na ponte sobre o rio
Bacutina, eu fui lá na primeira entrada lá. Eu moro ali próximo ao posto e do lado do posto, até quase na ponte passou, mais de um mês apagado. Mais de um mês. E esse município resolveu fazer uma bela instalação de alegorias natalinas. Fez, foi legal, ficou bacana. O entrada da criança funcionou um dia, o segundo dia queimou. E passou o Natal queimado. E a gente começou a reclamar no final do ano, no começo do ano, e algumas pessoas ligadas à administração viu esse assunto, pediu, foi lá, falou com o secretário, até que eu não sei quem foi lá e acendeu as alegorias. Mas as luzes continuam apagadas. Nessa discussão no sentido, presidente, uma pessoa colocou e disse o seu nome, que o sobrinho dela é até próximo aqui que a pessoa mora. Tinha lá 17 anos de idade na sua bicicleta, 6 horas da noite, os assaltantes tomaram a bicicleta, o celular, tiraram a roupa, o rapaz veio para casa. Acabou de me dizer aqui, eu acho que vai falar disso, o problema lá do Iguá, aliás, eu visitei o seu Iguá, e o Barro Preto, no dia 3, fui dar uma volta com minha mulher, minha filhada, lixo por todo lugar. Mas eu quero eleger esse assunto da iluminação pública, e vou encerrar agora, presidente, para demonstrar a vocês o descaso que eu estou enxergando sobre os nossos problemas. No dia 4 ou 5 de setembro de 2013, encerrou-se o contrato com a empresa que fazia a manutenção de energia desse município já há 2, 3 anos, não sei. A prefeitura daqui ainda não fez a licitação para contratar a nova empresa. Não tem ninguém dando manutenção do parque de iluminação pública do nosso município, a qual já é municipalizado com a determinação da lei. Não tem, desde o dia 3 de setembro. E a prefeitura não teve a capacidade de saber, de antever, que é uma das principais obrigações da prefeitura, de uma prefeitura, de um governo, é antever o problema. Você já sabia nos seus dados que o contrato ia acabar dia 3 ou 4 ou 5 de setembro, tinha que fazer a licitação 2 meses antes, que era para quando acabar o contrato, a outra empresa já começar a trabalhar e o município ficar sem o serviço. Vou encerrar, presidente, só esclarecendo isso. E todos nós, eu, você, continuamos pagando a taxa de iluminação pública. Paguei ontem na casa, R$67 a taxa de iluminação pública. Sabe para que serve esse dinheiro? A prefeitura não pode gastar esse dinheiro com remédio, com asfalto, ela só pode gastar com manutenção de energia, não pode para outra coisa, é específico. Ela vai para uma conta específica, só para cuidar da manutenção e da ampliação de energia. Agora eu vi na operadora, você pedindo uma ampliação, a gente chegou quase que eu via. Se não está sendo feito nem a manutenção, como é que vai ser feito? Aqui na frente do prédio da prefeitura da Casa Amarela, já tem mais de 20 dias que está queimado. Agora, gente, mais de 20 dias. Então, presidente, eu vou encerrar pedindo desculpas a vocês, porque eu estou trazendo esses assuntos desagradáveis, mas são problemas que não eram acontecendo. São problemas comuns. Agora, se isso está acontecendo, uma coisa visível, que é uma luz apagada, ninguém está consertando, imagina as coisas que a gente não consegue ver com clareza. Quero aqui pedir a essa administração, encarecidamente, que faça uma licitação, ou que tome uma providência e que acenda as luzes dessa cidade. Tem vários e vários trechos apagados, fora os trechos que precisam colocar na iluminação. No mais, presidente, o senhor estava aqui, vossa excelência estava aqui, quero dizer só da minha felicidade de retorno nessa casa. E em nome de vossa excelência, eu queria dar um abraço muito fraterno a todos os funcionários, a todos os vereadores e as pessoas que nos acompanham.